Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. Nosso devocional de hoje, dando continuidade ao o chamado de Deus para a minha vida, vamos falar de sermos imitadores de Cristo. E para isso, nós vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e apenas o versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na, quando nós éramos é, já na fase, saindo da fase, entrando na adolescência, é, eu lembro, parece que eu estou vendo assim, nós estávamos ensaiando uma canção, e a canção dizia assim, ó, como Jesus Cristo quero ser, a qualquer bem que eu queira fazer. Ouço tua voz, Senhor, no meu ser. Dá-me tua paz, dá-me teu amor, teu gozo vem, Senhor, como Cristo eu quero ser. E quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos ver quem foi Jesus. E há um estudo, né, quando nós estamos terminando o nosso curso de teologia, um pouquinho antes nós temos que montar um sermão doutrinário. E Jesus, falar sobre a pessoa de Jesus, ao mesmo tempo que ele se tornaria um sermão biográfico, ele vira um sermão doutrinário, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então não tem como você falar de Jesus, o homem, sem lembrar de Jesus, o Cristo. Então, ficava meio difícil você falar desse Jesus sem entrar na parte doutrinária. Então, acabava, os professores acabavam sugerindo, olha, fala de outra pessoa e tal. Aí o pessoal mudava. E aí falou assim, então vamos falar. Aí no doutrinário falava, vamos falar então das duas naturezas de Cristo. E aí falava dele como homem e dele como Deus. Como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele teve cansaço, ele não tinha lugar para repousar. Ele vai dizer, quando chegam uns jovens e falam assim, eu quero te seguir. Aí ele fala assim, mas olha, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. E aí tem aquela conversa toda. Então, assim, nós sabemos que o ministério de Jesus era um ministério em que ele saía, mas não sabia onde ele ia dormir. Então, os discípulos estavam com ele. Então, ele teve cansaço. Lembrando que na época não tinha carro, então era tudo a pé. E, pelo que tudo indica, eles não tinham cavalo nem nada. O único momento que fala que Jesus andou em alguma coisa foi quando ele monta no jumentinho, entra em Jerusalém. É só ali. E a travessia do mar, dos mares, do mar e tal, é com o barquinho. Mas não tinha carro, não tinha carroça, não tinha cavalo, não tinha nada. Ele andava mesmo, eles andavam quilômetros e quilômetros a pé. Então Jesus cansou. Então Jesus irou-se quando ele chega no templo, que ele vê o pessoal fazendo do templo, da casa de Deus, um comércio, então ele se ira. E, então, só que quando Jesus ele é maltratado, quando Jesus ele é então injuriado, as pessoas batem, cospem nele e ele é pregado na cruz, o que Jesus fala? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E depois, quando ele está lá na cruz e que ele inspira, dá o seu último suspiro e fala: Senhor, Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele vem a falecer ali. Ai, ali tudo acabou. Não, ali não acabou. Aí Jesus, tudo acabou para as pessoas, Jesus morre, mas depois ele vem e ressuscita. Então, esse nós temos o Jesus, homem, que sofreu, que chorou, ele teve um amigo por quem ele chorou a sua perda.
Mas aí nós temos a sua natureza. E às vezes eu falo assim, eu penso comigo, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, mas também, né? Jesus era Deus, mas olha, ele deixou toda a sua glória para vir a esse mundo, para mostrar para nós que nós vamos ter momentos em que nós vamos chorar, nós vamos ter momentos em que nós vamos estar cansados, nós vamos ter momentos em que nós iremos ficar irados. E é errado você achar que porque você é crente, você não pode irar. Você pode irar, mas não peque, tá? Porque eu tô irada, eu vou, já falei aqui, eu tô irada, eu vou, nossa, eu vou esganar. Não, não esgana. Ira, mas não esgane ninguém. Mas não deixa de irar-se com moderação, sabendo, né, o seu limite. E aí Paulo vem e fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu me compadeço das pessoas necessitadas, eu ajudo as pessoas que precisam, eu estendo a mão, eu simplesmente deixo as pessoas me caluniarem. Eu fico pensando, né? Cada dia que passa, você vai escutando umas besteiras, umas heresias. Aí eu fico pensando assim: imagina Paulo nos tempos de hoje, as pessoas falando um monte de coisa dele, falando, né, sobre a sua sexualidade e tudo mais. E eu fico assim pensando, imagina Paulo nessa época, imagina Paulo nos dias de hoje, com tanta coisa, com tanta maldade, tanta besteira que as pessoas têm falado. Mas aí ele vem e fala: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então seja complacente, seja paciente, espere. Isaías vai dizer que ele era o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. E aí ele vai dizer no 53 que, olha, ele era desprezado e o mais indigno. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro e sem abrir a sua boca, ele foi humilhado, ele foi ferido. Se eu contar, se eu pegar um dia e for contar toda a história da minha família, ontem eu contei para vocês aqui sobre o fato que aconteceu com meu irmão e a reação, a atitude dos meus pais. Ser imitadores de Cristo é fazer isso. É momentos em que você vai ter que deixar o Espírito Santo te controlar de tal maneira e você olhar e falar assim: não pode ser uma coisa dessa. É momentos em que você vê o sangue nos olhos e aí o Espírito Santo vem e fala: acalma, menos. Você não pode fazer isso. É aquele momento em que você está sendo injustiçado e você está falando: Deus é por mim. Eu sei que não é fácil, não, tá? Fique tranquilo. Mas é Deus quem nos justifica. Quando nós paramos e pensamos como Jesus foi injustiçado, como Jesus foi maltratado, como Jesus foi de uma forma assim tão cruel, mas ele não abriu a boca. O nosso problema hoje é que nós queremos viver o chamado de Deus, mas a gente abre a boca para xingar, a gente abre a boca para maldizer, a gente abre a boca para um monte de coisa. E tudo que Cristo está dizendo e tudo que Paulo está nos mostrando e nos ensinando é: fique de boca fechada. Silêncio. Ai, mas ai, que eu sei. Pode apostar que eu sei muito bem o que é isso. O que é você ver a injustiça ali acontecendo e você ver todos e você ouvir os seus pais dizendo: é Deus quem nos justifica. Silêncio. Deixa Deus ser Deus e fazer na sua vida. Então, termos o chamado de Cristo nas nossas vidas exige de nós que nós sejamos imitadores de Cristo, ao ponto de olhar e falar assim: Senhor, perdoa esse infeliz,
perdoa essa infeliz, perdoa essa benção, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Eu sei, não é fácil. Mas quando nós começamos a deixar Deus controlar a nossa vida e deixarmos Jesus ser aquele que nos guia, nós conseguimos. E o nome do Senhor é exaltado sobre a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.